Capítulo 3. Qual é o grande engano? Segundo o dicionário, engano é o ato de enganar ou de ser enganado. É o que engana ou que é feito com intenção de enganar. Nossos olhos frequentemente nos enganam. Explicaremos isso mais adiante. Vemos o Sol, a Lua e as estrelas, assim como vemos uns aos outros, através dos nossos olhos que funcionam como uma câmera. Os fisiologistas dizem que, por exemplo, quando olhamos para uma árvore, a sua imagem invertida é refletida em nossa retina, que por sua vez transmite a imagem ao nosso cérebro. Estas reações são chamadas impressões visuais. Os fisiologistas dizem que vemos com o cérebro. Você sabe que você vê com a mente. A visão é espiritual, eterna e indestrutível. Você vê em seus sonhos e você vê cores em seus olhos fechados. A faculdade da clarividência existe em cada um de nós, embora mais desenvolvida em alguns, a ponto de poderem ler mesmo com os olhos vendados. Somos frequentemente enganados pelo objeto do nosso olhar. Por exemplo, uma vara enfiada na água parece quebrada. Quando você fica em pé no meio dos trilhos de uma estrada de ferro, as duas linhas paralelas dos trilhos parecem se encontrar na distância. Figuras brancas parecem maiores do que figuras negras. Nossos olhos geralmente interpretam mal o verdadeiro estado da existência porque lidam apenas com a aparência superficial do fato. As pessoas dizem: o sol se levanta e o sol se põe. Mas, na verdade, ele não se levanta nem se põe. Não vemos nada como é de fato, porque nossos olhos estão programados para verem de acordo com nossas crenças. Se nossos olhos estiverem programados de outro modo, veríamos de forma diferente. Um avião parece se locomover em linha reta, mas na verdade segue um arco geométrico. A lâmina com a qual um homem se barbeia parece muito afiada e reta, e no entanto, quando vista em um microscópio, é uma linha ondeada. Um pedaço de aço parece sólido. No entanto, os cientistas ressaltam que o raio-x revela ser ele poroso e que na realidade é feito de trilhões de universos animados em miniatura, cada um em um movimento extraordinariamente rápido e, entretanto, sem qualquer contato físico uns com os outros. Se você olhar a fotografia de sua mãe com uma lente de aumento, seu rosto parecerá uma sucessão de pontos cinzas, pretos e brancos. Dependendo de o papel ser cinza, preto ou branco, o retrato de sua mãe desaparece. Ele só existia porque os seus olhos estavam programados para verem
em um nível tridimensional. Você a viu sob a escala de observação a que está acostumado. Olhando a lâmina de barbear aos olhos da ciência, vemos elétrons em permanente movimento que viajam à velocidade de vários mil quilômetros por segundo. São as informações dos seus 5 sentidos verdadeiras? A razão de eu ter ressaltado esses pontos é fazer você perceber que as coisas não são o que parecem. Você já questionou a validade e veracidade das várias ideias e sugestões que lhe são propostas durante o dia? Seus 5 sentidos trazem-lhe informações do mundo externo que nem sempre são verdadeiras, mas, frequentemente, são prejudiciais e destrutivas. Os pensamentos que você sente e aceita como verdadeiros entram em sua mente subconsciente e produzem efeitos em seu corpo e em seus negócios de acordo com a sua natureza. Ele estava ficando cego. Eis aqui como um jovem foi enganado. Ele estava gradualmente perdendo a visão, e seu médico disse-lhe para deixar o ofício de alfaiate, que era sua profissão, porque forçava a vista, e para assumir uma tarefa menos árdua. Os oftalmologistas não conseguiam descobrir nada radicalmente errado com o fundo do olho, a parte atrás das pupilas, e achavam que o problema deveria ser emocional. Este jovem estava culpando seu trabalho e o esforço exigido dos seus olhos ao ficar costurando o dia inteiro. A verdadeira causa do seu problema de vista, no entanto, era que ele desejava excluir sua mulher do seu mundo. Dizia que ela era implicante e que ele detestava voltar para casa. Entre suas frequentes declarações a mim figuravam: detesto a simples visão dela. Não suporto nem olhá-la. Não vejo como sair desta situação porque tenho 2 filhos e eles precisam dela. Ela não quer me dar o divórcio e eu quero as crianças. Sua mente subconsciente aceitou como solicitação estes sentimentos e afirmações e começou a responder obstruindo sua visão de modo que eventualmente ele não pudesse mais vê-la. Reuni este homem e sua mulher e expliquei-lhe o funcionamento da mente. Ela cooperou, parando de importuná-lo, e eles começaram a rezar juntos, vendo Deus um no outro. Também começaram a se dirigir um ao outro com gentileza e delicadeza. Além disso, rezavam toda noite e toda manhã, alternando diversos salmos selecionados, o 23, 27, 46, 91 e 100, com meditações de Conversando com Deus, um livro meu que contém 60 orações especiais. No prazo de 1 mês, sua visão voltara ao normal. Este homem estava certamente se enganando ao culpar as condições do ambiente e seu trabalho, quando todo o tempo a verdadeira causa residia nas suas emoções negativas e destrutivas. Ele culpava a hereditariedade e a dieta. Tive há alguns meses uma conversa com um homem que vinha tomando analgésicos, fazendo tratamentos e seguindo uma dieta especial para colite, de que já sofria há vários anos. Ele se enganava culpando a hereditariedade e a alimentação como a causa. A colite, disse ele, é comum na minha família. Minha mãe e minha avó tiveram também e tenho certeza que o meu tipo de alimentação tem algo a ver com o problema. Fiz com que ele visse que o falecido Dr. Flanders Dunbar, uma autoridade em medicina psicossomática, disse que um estudo de um denominado número de casos de colite em um hospital de Nova York mostrou que os homens viviam apegados às suas mães
e nunca haviam se afastado delas por mais de 30 dias em toda a vida. Nenhum destes homens era casado, e o surgimento da colite estava associado ao conflito entre a ligação com a mãe e o desejo de se casarem. Esse homem tinha um conflito semelhante, além de um profundo ressentimento pela mãe, que parecia criticar e descobrir defeitos em toda a jovem que ele levava à sua casa como uma noiva em potencial. Descobri que ele estava profundamente apaixonado por uma jovem de mentalidade muito espiritual, mas hesitava casar-se com receio de ofender e perturbar sua mãe. Sua solução eventual foi simples. Ele resolveu se casar e comprou uma casa para sua noiva. Rompeu o cordão umbilical de uma vez por todas. Ele irradiava amor e boa vontade para com a mãe e lhe desejava todas as bênçãos dos céus. Mas informou-lhe que agora sua mulher vinha em primeiro lugar em sua vida. A colite regrediu milagrosamente em poucas semanas. Ele se enganara durante vários anos, recusando-se a ver que a causa de sua doença era puramente emocional e se devia à bolsa do veneno do ressentimento no fundo de sua alma. Este homem não causou a colite deliberadamente. Seu problema veio do acúmulo de seus pensamentos negativos e destrutivos. Porque a mente subconsciente é uma lei. Ela arruma todos os pensamentos nela depositados dentro de um determinado padrão, e estes padrões subconscientes, permanentemente alimentados, não só são a causa de nossas doenças, como também dos nossos sucessos e conquistas. Um engano de maior importância. O grande engano é que o homem comum constantemente atribui as causas a fatores externos a si mesmo. Culpa as condições do ambiente e circunstâncias, mas todas as suas dificuldades são causadas pelos padrões e crenças mentais armazenados na mente subconsciente. O grande engano, em essência, é a crença em causas materiais. Ouve-se constantemente as pessoas alegarem que circunstâncias materiais são a origem de suas dificuldades, provações e aflições. Este é um engano da maior importância e deve ser total e completamente refutado. Por que Deus não cura? Conversando recentemente com uma mulher, fiquei sabendo que sua mãe sofria de uma doença grave, e sendo ela uma católica exemplar, de bom coração, religiosa e muito generosa, por que Deus não fazia algo por ela? Tal pergunta ilustra com perfeição o grande engano que afeta a maioria das pessoas. A lei da vida é a lei da crença, e demonstramos aquilo em que acreditamos. O que quer que semeemos em nossa mente subconsciente, nós colheremos. Se semearmos pensamentos de doença, medo, rancor e inimizade, colheremos exatamente isso. Semear uma ideia, falando biblicamente, significa aceitá-la de todo o coração. São os nossos pensamentos mais arraigados que demonstramos. A jovem e sua mãe estavam completamente enganadas ao acreditarem que a doença é independente da mente e nada tem a ver com o processo de pensar. Sua mãe tinha um grave problema de coração e achava que não poderia ser curada. Era nisso que realmente acreditava, e assim, naturalmente, não conseguia curar-se. Não há doenças incuráveis. Há apenas pessoas incuráveis, isso é, há os que acreditam que não podem ser curados e ocorre com eles exatamente o que acreditam. Sua mãe está agora fazendo grandes progressos. Não está mais iludida com um grande engano de que seu coração é um objeto material com leis próprias, independentes do seu pensamento. Ela agora acredita que o seu corpo é sujeito dos seus pensamentos e emoções,
e conforme muda sua maneira de pensar, também mudará seu corpo. Ela ora regularmente, sabendo que o infinito processo de cura flui através do seu corpo, como a beleza da unidade, vitalidade e força, e que o amor de Deus reside na sua mente e no seu corpo. Está começando a compreender que a doença não tem nenhum poder, além do que ela lhe dá em pensamento, e logo se sentirá curada. Quando surgir uma dificuldade de qualquer ordem, encare-a como um sinal natural de que está pensando de forma errada naquela direção. Então, mude sua maneira de pensar e mantenha-a mudada. Seu medo provocou 3 acidentes. O que eu fiz para merecer isso? Perguntou recentemente um rapaz, acrescentando: nunca fiz nada errado. Muitas vezes a explicação é a cura. De modo que comecei a ressaltar para aquele jovem que todas as nossas experiências são o resultado de nossas crenças e pressuposições subconscientes. Em outras palavras, todas as experiências, condições e acontecimentos de nossas vidas são resultado da totalidade de nossas crenças. Além disso, todos nós temos muitas crenças e ideias que há muito já esquecemos. Talvez desde a infância, ocultas nos mais profundos recessos de nossa mente subconsciente. Todas as crenças e tendências com que nascemos ainda estão conosco, e elas têm poder para se manifestar e influenciar nossas vidas. Por exemplo, se você acredita que sentar-se junto a um ventilador lhe dará um torcicolo, sua mente subconsciente providenciará para que você tenha um torcicolo. Não por causa do ventilador, que representa moléculas inócuas de energia oscilando em alta frequência, mas por causa de suas crenças errôneas. Se teme pegar um resfriado porque alguém espirrou ao seu lado, seu medo é um movimento de sua própria mente para criar o que você espera, teme ou acredita. Se você está numa sala aquecida e sai no ar frio, a natureza pode fazê-lo espirrar. Esta é a maneira de a natureza provocar um equilíbrio no corpo. O espirro é uma bênção. Muitos, no entanto, temem que estejam pegando um resfriado, sem saber que a força criativa do seu próprio pensamento que provoca o resfriado. Esse rapaz, que se perguntava o que fizera para merecer tal provação, confessou-me que comprara uma revista de astrologia naquela manhã e que lá dizia que havia grande perigo de um acidente de carro, aconselhando a ter cuidado. Disse que ficou petrificado de medo e todo seu corpo estremeceu ao ler a previsão. Não queria dirigir naquele dia, mas teve que ir a uma audiência muito importante e a única maneira era de carro. Teve 3 acidentes naquele mesmo dia, ferindo um homem seriamente. Ele mesmo estava em estado de choque e também sofreu algumas contusões e escoriações. Seu carro ficou seriamente danificado. Jó disse: o que eu mais temia aconteceu-me. Seu medo enorme provocou os acidentes. Pensamentos que são trazidos à emoção são dramatizados em experiências pela mente subconsciente. Sua mente subconsciente tomou seu grande temor como uma solicitação e projetou-o na tela do espaço. O que plantarmos, certamente colheremos. Uma técnica de oração para dirigir com segurança. Dei-lhe uma prece para usar regularmente e enfatizei o ponto de que se ele enchesse a mente com aquelas verdades, sua mente subconsciente as aceitaria como tal, e ele estaria sob uma compulsão subconsciente para dirigir com harmonia e tranquilidade e que nada mais lhe aconteceria. Esta é a oração que lhe dei, sugerindo que a usasse regular e sistematicamente até que se tornasse
parte dele. Este carro é de Deus, é ideia de Deus e se locomove livremente com alegria e benevolência. A sabedoria de Deus dirige este carro de todas as formas. A beleza, simetria e ordem de Deus governam o mecanismo deste carro em todos os momentos. A presença sagrada de Deus abençoa este carro e todos os seus ocupantes. O motorista deste carro é um embaixador de Deus. Está cheio de amor e boa vontade para com todos. A compreensão, a verdade e a paz de Deus sempre governam o motorista. Deus direciona todas as decisões, tornando o caminho reto, belo e perfeito. O Espírito de Deus, nosso Senhor, está com o motorista, fazendo de todos os caminhos uma estrada para seu Deus. A grande verdade. Muitas pessoas culpam as condições do tempo por seus resfriados, dores e moléstias, como também por sua depressão e melancolia. A atmosfera nunca lhe disse: vou causar-lhe um resfriado, pneumonia, gripe ou tosse. O ar é inofensivo. O ser humano precisa parar de poluir a atmosfera com suas noções bizarras, falsas doutrinas e estranhas crenças. Você precisa aprender a grande verdade de que ninguém, nem nenhuma situação ou condição faz com que você fique doente, infeliz, solitário ou sofra dificuldades financeiras. As crenças e impressões gravadas em sua mente subconsciente é que causam todas as experiências e acontecimentos em sua vida. Milhões de pessoas sofrem deste grande engano porque se encontram auto-hipnotizadas pelo acúmulo de falsas ideias, crenças, opiniões e evidências dos sentidos. Sua mente subconsciente age como lei para manifestar e retratar os padrões acumulados que residem no mais fundo de sua mente. A doença se origina na mente. Psiquiatras e psicólogos, esmiuçando e vasculhando os recônditos de sua mente, demonstraram que você não tem consciência desses padrões interiores. Não os tendo colocado lá conscientemente, muitas pessoas presumem que não os possuem. Então, estabelecem álibis e desculpas de todos os tipos para se justificarem. O Dr. Phineas Kimby provou há 100 anos que o corpo se move de forma como é movido. O corpo age de forma como se age sobre ele e que ele não tem nenhuma vontade própria, nenhuma inteligência consciente e nenhuma atividade espontânea. O corpo se caracteriza pela inércia e você pode escrever nele uma melodia de amor ou um hino de ódio. É um disco emocional onde você toca suas emoções. Se você decepa uma parte do seu corpo e coloca numa prateleira, ela não poderá adoecer, embora sofra decomposição. A razão de um membro decepado não poder adoecer é o fato de ele estar separado da mente. O real significado do diabo e do mal. O grande engano opera de muitos ângulos. Há os que culpam o diabo por seus problemas e sofrimento. Mas não existe tal coisa. O antigo misticismo hebraico dizia que o diabo é aquele que conta mentiras a respeito de Deus, aquele que difama ou mente a respeito das verdades de Deus. Bem e mal são simplesmente o movimento da mente humana relativamente ao espírito vivo dentro do indivíduo, que é Deus. Se uma pessoa usa erradamente a eletricidade, ela se queima ou se fere. Da mesma forma, se ela usa mal as leis de sua mente subconsciente, tem reações negativas. As forças da natureza não são malignas.
Tudo depende do uso que fazemos dos elementos da natureza e das forças dentro de nós para termos uma reação positiva ou negativa. O grande engano é entronizar a ideia em sua mente de que as coisas, condições e fenômenos são as causas determinantes de sua desgraça, sofrimento e aflição. Como ele venceu o primeiro sinal de uma infecção virótica. Um homem que trabalha em um escritório em Los Angeles escreveu-me dizendo que metade dos seus funcionários estava ausente devido a uma virose e que ele também temia contraí-la. Queria saber como se proteger. Respondi-lhe dizendo que ele temia um vírus que, além de invisível, não tinha poder algum sobre ele. Mostrei-lhe que sugeria a si mesmo que estava sujeito a contrair a infecção e que as sugestões e afirmações de outras pessoas não tinham nenhum poder de criar o que sugeriam. Isso também faz parte do grande engano. As sugestões dos outros são destituídas de poder. Disse-lhe que rejeitasse completamente a sua sugestão de infecção e que a ação criativa está sempre em seu próprio pensamento e emoção. Também ressaltei que nada pode acontecer senão através da força criativa de sua própria mente e que os outros, portanto, não têm nenhum poder. Ele repetiu seguidamente o seguinte: eu e meu Pai somos um só. Eu vivo agora e existo em Deus, e Deus vive, movimenta-se e existe em mim. O que é verdade de Deus é verdade a meu respeito. Deus não pode ficar doente, portanto eu não posso ficar doente. É minha saúde, é minha alegria. A paz é minha e me sinto maravilhosamente bem. Porque as sugestões de outras pessoas não têm nenhum poder. Se alguém o chama de cafajeste, bem, você sabe que não é um cafajeste. E a afirmação não tem nenhum poder. Você é o dono de sua mente. E você tem a maravilhosa oportunidade de afirmar que o amor e a paz de Deus enchem a alma da pessoa em questão. O poder está sempre com você, e não na outra pessoa. Você pode amaldiçoar ou abençoar. Pare de dar poder e prerrogativas a pessoas, condições e acontecimentos que não têm nenhum poder. Pare de considerar malignos a matéria e o mundo. O espírito e matéria são uma coisa só. A matéria é o mais baixo grau do espírito, e o espírito é o grau mais alto da matéria. Matéria e energia invisível são uma coisa só, e os cientistas nos informam que energia e matéria são intercambiáveis, que energia e matéria são uma coisa só. É por isso que os pensamentos são coisas concretas. O pensamento é a causa e a manifestação é o efeito. Como triunfar sobre o grande engano? A terapia da oração científica é a única resposta real ao grande engano. Deixe que a luz de Deus ilumine sua mente e você neutralizará todos os efeitos nocivos das coisas negativas e implantadas em sua mente subconsciente. Encha sua mente das verdades e fatos eternos de Deus, ocupando-a com os conceitos de que Deus é amor, paz, alegria, beleza, unidade e sabedoria, e que seu rio de paz e infinito oceano de amor fluem através de suas mentes consciente e subconsciente. Ao fazer disso um hábito, você finalmente expurgará e repudiará todos os padrões negativos armazenados em sua mente subconsciente. A palavra engano implica a palavra verdade. Você pode se enganar por erro, mas a verdade permanece para sempre, desobstruída de tempo. Entre em sintonia com a presença de Deus, e o poder de Deus
estará em seu pensamento consciente. Afirme corajosamente: Deus é Espírito, e seu Espírito Sagrado flui através de mim agora, eliminando todos os padrões subconscientes, conhecidos e desconhecidos que desvirtuam o bem que existe em mim. Meu subconsciente aceita minhas afirmações da verdade, e eu sou livre em Deus e repleto de paz, alegria e harmonia. Eu sou o Espírito, e somente o que é Deus pode atuar em mim. Eu aceito subconscientemente a unidade e a beleza do Espírito agora. Esta prece liberta-me para sempre do grande engano de todas as épocas. O dia nasce para mim, e todas as sombras desaparecem. Guarde-se do engano. 1. Não julgue de acordo com as aparências. Seus olhos frequentemente o enganam e lidam apenas com a aparência superficial do fato. 2. Comprove as coisas por si mesmo. 3. Pare de culpar qualquer pessoa, condição ou circunstância por alguma coisa. 4. Padrões negativos na mente subconsciente são a causa de todas as doenças. Padrões construtivos no subconsciente são a causa de nossos sucessos e realizações triunfantes. 5. O grande engano é a crença em casualidades materiais. 6. A lei da vida é a lei da crença, e colhemos aquilo que semeamos. 7. Todas as experiências e acontecimentos de nossas vidas são resultados da totalidade de nossas crenças. 8. Encha sua mente consciente com as verdades de Deus e seu subconsciente aceitará estas verdades eternas e as fará transparecer em suas experiências. 9. Aprenda a grande verdade de que nenhuma pessoa, situação ou condição faz com que você fique doente, infeliz, solitário ou falido. 10. Você pode gravar em seu corpo uma melodia de amor ou um hino de ódio. Escolha o amor. 11. O homem e o mal resultam da maneira como você usa sua mente. 12. As sugestões e afirmações de outras pessoas não têm nenhum poder de criar o que elas sugerem. 13. O seu pensamento é a causa e a manifestação é o seu efeito. 14. Você pode se enganar por erro, mas a verdade o libertará.